Não é tipo assim, caralho, não é, tô de barriga cheia, exato, não tá satisfeito. Tipo, tô de barriga cheia agora, caramba, aí sim, agora eu vou ficar aqui 10 dias offzão, pé pro alto, vou pegar esse dinheiro agora, vou viajar, Muito pelo contrário, Muito pelo contrário, velho, agora eu vou pro laboratório, agora eu vou estruturar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, onde eu aprendi, onde eu executei, o que foi bom, o que foi ruim, vou pegar tudo isso, estruturar, lapidar e seguir esse processo de bloco por bloco, para criar um castelo imenso que é a nossa carreira, que é essa consistência que a gente tanto procura. Top demais, mano. Mensagem final pra galera, pra gente fechar então? A mensagem final, velho? Porra, não tem, já não é. Aquela dica, todo mundo quer aquela receitinha, né? Aquela receitinha assim, pô, Gu, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara, Gu. O que eu tenho que fazer, velho? Partiu o banho gelado, então. Gustavo é a pessoa acho que mais disciplinada que eu já vi em toda a face da terra. Duvido ter alguém igual a ele. Ele é muito humano, Gustavo, tipo assim, ele tem um coração que não é dele, um equilíbrio muito grande. O Gustavo, antes do poker, era um menino mais assim, não digo um porra louca, mas o equilíbrio dele era bem zero. Eu digo assim, ele se estressava por qualquer coisa, não existia como é que eu vou te dizer, numa conversa prevalecia o que ele falava, geralmente, tipo assim, ele tem um gene bem forte. O Gustavo só melhorou depois do poker, entendeu? Ele se tornou, eu não saberia te dizer se em si é o poker, ou se em si é os coaches que ele faz, a preparação que ele faz de manhã antes de começar o poker. O Gustavo tem um ritual que, independente do que ele vier a fazer, ele precisa do tempo dele, acordar de manhã, ir lá fora, pegar um sol, respirar, agradecer, principalmente agradecer. Então isso ele tem como um hábito. Não queira dizer para ele que se ele vai acordar hoje de manhã ele não vai fazer, porque senão vai funcionar, ele vai fazer. Então eu não sei como vai ser o ritual dele hoje que tu tá aqui, se ele vai fazer a mesma coisa, mas ele faz isso, ele agradece todo dia. Isso é uma coisa que eu me arrepio muito quando às vezes eu tô aqui dentro de sábado e de domingo. Eu escuto ele, geralmente ele fala não muito alto, mas às vezes eu acabo estando na lavação, alguma coisa, e eu escuto ele agradecer. Então assim, ele tem uma gratidão muito grande pelas coisas, pela vida, entendeu? E eu acho que isso é um retorno que tu tens depois das tuas coisas, assim, sabe? E aí? Bora lá? Colocando o manto aqui, ó. Comecei agora a arrumar minha cama. Comecei de um mês pra cá. Porque eu vi um cara que eu gosto muito falando, um conceito interessante sobre arrumar a cama é o primeiro ato do dia de organização. Nunca foi uma qualidade minha ser organizado. Eu comprei a ideia de que esse seria o meu primeiro ato de organização do dia, já para setar a minha mente aí em ser um cara mais organizado, né? E eu venho sendo a cada dia mais, então estou feliz com o meu progresso. Primeiro que assim, para cada pessoa eu acredito que rituais e esses procedimentos ali pode ser diferente, né? Vai ter caras que moram na praia, por exemplo, e pô, o
cara acorda e quer dar uma volta na praia, vai pegar um solzinho, vai curtir, vai respirar, e aquilo pode colocar o cara num estado incrível, e dali em diante ele executa muito mais, ele vai produzir muito mais, porque ele está num estado rico, ele está energizado, enfim. O meu ritual em si, ele é composto por algumas partes ali, né? Sentar numa cadeira confortável, né? Tipo, enfim, vai ficar aí com aproximadamente 1 minuto ali de respirações. Que geralmente eu começo com uns 30 segundos de uma respiração bem dinâmica, rápida, bem explosiva, né? Para que justamente você acorde, né? No dia ali, às vezes tá meio assim, cara, peito estufado aqui, postura ereta, respiração rápida aqui, alguns movimentos com a mão, ou mesmo sólido aqui, mas focando bastante na respiração bem explosiva. Aí a gente vem para a parte de você sentir o teu corpo em geral, assim. Então trazer a mente realmente para sentir o teu corpo. E aí uma dica prática é tentar tocar no teu corpo mesmo. Então ou com a mão no coração, procurar sentir as batidas do coração, ou procurar sentir a pulsação do corpo em geral, né? Aí a gente vem para a parte da gratidão, que é a parte talvez mais mágica da coisa, né? 3 coisas pela qual você é grato. Pode ser desde o teu coração que está batendo, né? Você acabou de passar pelo processo anterior de sentir teu corpo, até projetos que você tem na sua vida, as pessoas incríveis que te rodeiam, a saúde que você tem, um projeto futuro que você vai fazer ou não. Essa é uma parte que eu invisto ali 3, às vezes até 5 minutos. Aí a gente vai para a gente entra para a parte de visualização, mas começa primeiro na visualização de você sendo concebido com muita energia, muita vitalidade, né? Então eu visualizo recebendo do vento, das luzes solares, do sol, né? Quando tem, agora mais ou menos ele também atrás das nuvens, mas ainda assim está lançando boas quantidades de luz ali, né? De raios solares, de uma forma que me energize, que me revigore e que cure qualquer coisa que precise ser curada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí, quando eu estou nesse estado já de bastante energia, eu compartilho, né? Aí é a hora que eu faço o que é chamado no método de Rose do Puja, né? Faço uma visualização através do meu peito, da minha mente, enfim, do meu corpo, saindo luzes, saindo muitos raios de luz, de energia, levando até as pessoas que eu amo enfim, muito amor, muita energia, muita vitalidade. E aí a gente vai para a parte já final aí, que seria a visualização de 3 coisas que eu quero realizar, que eu quero conquistar. Geralmente eu trabalho com uma mais de médio e longo prazo, uma mais ao longo da semana e termino com a visualização do dia em específico. E aí me visualizo conquistando, literalmente, realizando, chegando lá no que eu quero, né? E me visualizo também depois, né? O sentimento gostoso daquilo sendo conquistado. E aí a gente vai para a parte final de levantar, se alongar, enfim, respirar fundo. E eu termino com 2 afirmações, que aí também podem ser de qualquer aspecto, área da sua vida que você queira. Então, mesmo coisas que você ainda está trabalhando, você pode afirmar para que você reforce isso na sua mente, né? Jogue essa mensagem para sua mente e possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Eu sou o progresso constante em minha vida, afirmei isso e registrei no meu caderno. Enfim, o ato de você escrever é incrível e eu sou solidez e consistência massiva nas ações que me fazem ser melhor. Então é isso aí. Posso tomar um café? Catrupasse meu café. Ué, tá clarinho esse café, né? É que é chafé, né?
Qual que é a regra do café? O mais rápido possível. Aí eu pego o notebook, começo a colocar na velocidade rápida e assistir uns replays da FTs pra maximizar o tempo, né? Então é meio que isso. Agora tem que fazer assim. Esse aqui é um óleo de coco concorrente do Bulletproof. É uma, duas. Cacauzinho para dar aquele sabor e energia. Não, eu já testei o café dele. É bom ou não? Aham. Bom mesmo. Já testei café. Só que eu não ia ter paciência de todo dia fazer essa gororoba aí, ó. Ó, tá aqui, meu querido, tá pronto. Vamos brindar. E aí, tá bom? Bom, gostoso. A gente costuma, né? Não, mas é gostoso, é gostoso. O cacau ele dá um sabor legal aí no bullet. Boa. E aí, cara, a sacada é... Enquanto faz o café, né, que geralmente demora um pouco, eu não sou muito prático em fazer o café, eu abro um replayzinho de FT, coloco na velocidade 2, e aí enquanto faz o café, vai maximizando o conhecimento em multitable, né. Eu acredito que seja um hábito fundamental ali, comer os replays de FT.